CGU multa a empresa por R$ 18.000 por laudos da barragem de Brumadinho. Área técnica tinha proposta de R$ 22,7 milhões. A área jurídica da Controladoria Geral da União decidiu excluir do processo matriz alemã da empresa Turbisud. Com isso, multa foi recalculada, considerando apenas a receita da filial brasileira. Resumo: CGU multa a empresa e consultoria em R$ 18.000 por laudos de barragem de Brumadinho. Valor proposto por área técnica da CGU apontava inicialmente o valor de R$ 22,7 milhões. Barragem da Vale de Brumadinho se rompeu em 2019 e deixou 270 mortos. Multa foi revisada para considerar apenas o faturamento da filial e não o da matriz da empresa. Valor de faturamento da matriz alemã é muito maior que o da filial brasileira. Consultoria multada e acusada de fraudar documentos relativos à segurança da barragem da Vale. A empresa discorda da decisão e diz que vai pedir revisão. A Controladoria Geral da União, CGU, multou em R$ 18.000 uma empresa de consultoria acusada de fraudar documentos relativos à segurança da barragem da Vale de Brumadinho, em Minas Gerais, que se rompeu em janeiro de 2019, provocando a morte de 270 pessoas. A área técnica da CGU havia recomendado uma multa de R$ 22,7 milhões. Após revisão, no entanto, adotou entendimento distinto e reduziu punição a 0,08% do recomendado originalmente. Correção: ao publicar esta reportagem, errou ao dizer que a revisão da multa tinha sido feita pelo atual ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho. Na verdade, o documento é assinado pelo Procurador Federal Vinícius de Carvalho Madeira. A informação foi corrigida no 12h30. A decisão da Controladoria é de outubro deste ano, mas a multa foi aplicada no fim de novembro. Procurada pela CGU, a empresa que é filial de uma multinacional informou discordar da decisão. Ler comunicado ao final da reportagem. Atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho têm pagamento bloqueado ou negado. O motivo dessa revisão dos valores da multa deu pelo entendimento de que a matriz alemã de maior faturamento não estava diretamente relacionado às irregularidades identificadas. Como a multa é calculada de acordo com o faturamento da empresa, o valor acabou reduzido após a aplicação de atenuantes em tenda mais abaixo. O processo administrativo de responsabilização foi instaurado pela CGU 2 anos após o rompimento da barragem de Córrego no Feijão e analisou o suposto envio de informações fraudulentas sobre a estrutura Agência Nacional de Mineração, ANM, no período que antecedeu o incidente. A CGU apontou que a empresa brasileira TÜV Brasil, TSB, braço da empresa alemã TÜV Indústria e Serviços, TSIS, fraudou declarações de condições de estabilidade da barragem. Na prática, liberou a continuidade da operação em junho e em setembro de 2018, mesmo sabendo que havia risco. A fraude consiste em que tais declarações foram positivas, isto é, certificaram a estabilidade da B1, mas a TSB e a TSIS tinham pleno conhecimento de que as declarações deveriam ser negativas, afirma o relatório final da CGU. Essas informações fraudadas, segundo a CGU, foram recebidas pela ANM e inseridas no sistema de monitoramento das barragens. E com isso, nenhum alerta foi disparado sobre a necessidade de uma inspeção maior por parte do órgão. O relatório final da CGU de agosto de 2021 não estabelece relações de causa e efeito sobre esses laudos falsos e o rompimento da barragem analisa apenas a conduta das empresas.
O GU entrou em contato com a CGU para saber o porquê da multa final ter sido reduzido a 0,08% do valor da receita bruta descontado impostos. Em nota, a CGU informou que a multa é definida com base na indicação dos agravantes e atenuantes cabíveis no caso concreto. O resultado dessa conta indica o percentual incidente sobre o faturamento bruto da empresa, que é base de cálculo da multa. Quando o valor atual das atenuantes supera o das agravantes, o que ocorreu no caso concreto, o regulamento determina que a multa seja de 0,1% do faturamento bruto da empresa, explicou a nota. Ainda de acordo com a CGU, ao analisar a regularidade do processo, a área jurídica indicou o cabimento de uma atenuante específica não apontada anteriormente pela Comissão de Processos Administrativos de Responsabilização PAR. Assim, foi necessário o refazimento dos cálculos conforme o despacho da DIREP, Diretoria de Responsabilização de Entes Provados, notas jurídicas encaminhadas. Portanto, a redução da multa decorreu de ajustes matemáticos decorrentes da análise jurídica, concluiu a Controladoria. Revisão da culpabilidade. O relatório da área técnica foi enviado à coordenação jurídica da CGU para revisão antes de chegar à mesa do chefe do órgão. Essa segunda análise foi feita em novembro de 2022. Naquele momento, a equipe jurídica da CGU fez um contraponto ao relatório original da área técnica. Disse que a TSIS, matriz alemã, só entrou como corresponsável no caso porque um dos executivos tinha sido citado pelos funcionários da filial brasileira ao falar da auditoria em Brumadinho. Em um dos e-mails trocados pelo funcionário da TUVSUD Brasil sobre a barragem, é dito que o assunto deveria passar à corporação. Segundo as investigações, isso significa que as decisões do braço brasileiro eram informadas à matriz. Em outro momento, o funcionário do Brasil diz que seria melhor definir com a CMR. Segundo os relatórios, trata-se de Chris Pertermeyer, executivo da TUVSUD Central. Não espere muito do Leandro, pois acho que não é a praia dele. Acho importante definir a CM nesta em risco de vários erros. Contrato de ICE como blackmail, afirma um dos e-mails enviado em 14 de maio, dias antes da finalização de um dos relatórios de estabilidade da barragem. Em outro e-mail, outro funcionário indica que o executivo da empresa alemã já estava sabendo da situação da barragem do Córrego do Feijão e estava refutando a análise feita. Não sei se o tiro não pode sair pela culatra. Os resultados e índice do setor nos deixam numa posição MTO sensível, por isso só mostrar trecho cortado ACM Chris Pertermeyer com os resultados finais. E essa estratégia definitivamente não vai funcionar com o MP. Parece que o JLS já adiantou trecho cortado o assunto de B1 e ele já está refutando. B1 na mensagem acima seria a barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. O parecer da área jurídica da CGU afirma, no entanto, que não há qualquer indício de que Chris Pertermeyer tenha participado diretamente da fraude documental e que por isso a matriz alemã da TUVSUD não deveria ser incluída como corresponsável do processo administrativo.
No caso sob análise, os indícios apresentados são apenas troca de mensagem de e-mail entre empregados da TSB, citando ser plausível consultar Chris Petermeyer acerca do assunto, contudo não há qualquer indício de que tal consulta tenha efetivamente ocorrido. Não se juntou nenhum e-mail sequer no qual Chris Petermeyer aparece como interlocutor. Apenas a pessoa se referindo a ele, mas nada que prove que ele sequer sabia que estava falando dele. Pondera o parecer jurídico. O relatório final ainda ataca a ponderação da defesa de que Meyer poderia não ter conhecimento técnico sobre barragens. Por fim, diz que os documentos apontam que, mesmo assim, a matriz alemã sabia de decisões que eram tomadas no Brasil. Meyer pode realmente não ter conhecimento de estabilidade de barragem ou posição hierárquica formal de superioridade sobre os funcionários brasileiros, mas os documentos revelam que, na prática, ele exercia essa oposição e que funcionários simplesmente não podiam emitir a DCE sem consultar antes a corporação da pessoa de Meyer, afirma o relatório final. Brumadinho, Vale todo sul de 16 pessoas se tornam réis pelo desastre que deixou 270 mortos. Entenda o cálculo. Para o cálculo da multa, o relatório final da CGU utilizou como parâmetro a receita bruta das duas empresas excluídos dos tributos pagos do último ano base, antes da abertura do processo de responsabilização, nesse caso 2019. Como resposta, a TSB, empresa brasileira, apresentou receita bruta após descontar tributos do valor de R$ 36.421.029,84 e teve como multa estipulada 1% desse valor, totalizando R$ 364.210,30. Entretanto, durante a revisão da consultoria jurídica da CGU, a Receita Federal retificou os valores referentes ao faturamento da TSB em 2019, reduzindo o valor para R$ 18.210.514,92. Mas a alíquota da multa reduziu para 0,98% sem uma explicação revisionária, que à época era Vinícius Carvalho, hoje controlador-geral, e com isso o valor total da multa caiu para R$ 174.371,44. A Diretoria de Responsabilidade de Entes Privados, DIREP, da CGU analisou o parecer jurídico e justificou que os atenuantes do caso somavam um percentual maior do que os agravantes e que, por isso, a multa na verdade deveria ser de 0,1% do faturamento totalizando R$ 18 mil. Já a TSIS, empresa alemã que não possui sede no Brasil, não apresentou o valor da receita bruta, e por isso a CGU utilizou a demonstração financeira mais recente que encontraram de 2000 e atualizaram pelo IPCA ao longo do tempo. Assim, o valor corrigido utilizado como base foi aproximadamente 1,4 bilhão de reais. Para a responsabilização da TSIS, o relatório final utilizou uma alíquota de 1,5% sobre a receita e com isso a multa final foi estipulada em R$ 22.394.700, mas acabou sendo revogado por conta do entendimento do revisor jurídico da CGU de que ela não deveria ser corresponsável pelo crime de fraude. Se somados o valor inicial da multa da TSB de R$ 364.210,30 e o valor da multa da TSIS de
R$ 22.394.700 antes da revogação resultaria nos 22,7 milhões recomendados anteriormente. O que diz a empresa? A Chubb Sud Brasil informou que tem conhecimento sobre a decisão da Controladoria Geral da União, CGU, mas que não concorda com ela. A Chubb Sud Brasil discorda desta decisão, tendo em vista que a companhia emitiu declarações de estabilidade em conformidade com a legislação aplicável. A Chubb Sud Brasil apresentará um pedido de reconsideração da decisão, afirmou a empresa em nota.